Olá, querido, tudo bem com você? Espero que esteja tudo ótimo. Passando aqui para deixar um recado histórico, né? Aquele recado para quem quer lembrar um pouquinho, ter uma revisão sobre a primeira república no Brasil, a República Velha, né? Um negócio meio rápido, vapt-vupt, só para ver se a gente consegue lembrar alguns tópicos principais e isso ajudar você de alguma forma. Então vamos começar aqui. A gente está falando sobre a primeira república no Brasil, período republicano, só lembrar, de 1889 até 1930, essa fase da Primeira República. Então você tem o surgimento da República com o golpe de 1889, que derruba a monarquia e estabelece o regime republicano. E aí o mesmo líder do golpe se torna o primeiro governante do Brasil, é o Deodoro da Fonseca. Lembrar que ele tem um período chamado provisório, até a nova Constituição ser estabelecida. Você deve lembrar que no período do Império a gente teve a primeira Constituição de 1824 e essa primeira Constituição ela vigorou, portanto, durante todo o período do Império. Né? Vou tentar de novo, 1824. Tá? Isso aqui é a nossa primeira Constituição do período do Império. Então, quando foi estabelecida a República, tivemos uma nova Constituição, agora, claro, dentro de um novo modelo, de um sistema de governo e de Estado diferente. Nós tivemos a Constituição de 1891, a primeira da República. Então, Deodoro governou até lá de maneira provisória. Nesse período, foi aqui o período também que teve a crise econômica do encilhamento, graças à política do Rio Barbosa, que permitiu uma facilidade de crédito e muita especulação na Bolsa de Valores. Aliás, gente, essa crise aqui é de 1891. É essa crise aqui que aparece no livro A Falência, da Júlia Lopes de Almeida. Quando o Teodoro vem à falência, ele acaba cometendo suicídio, é por conta dessa crise do encilhamento. Então o governo Deodoro foi marcado por essa situação crítica. Depois da Constituição feita, ele é eleito presidente, e você vai ter o período constitucional do Deodoro, mas ele tem muito desentendimento com o Congresso, ele é um governo muito centralizador e ele acaba renunciando ainda em 1891. Então esse governo Deodoro aqui, deixa eu apagar essa primeira parte para você não se confundir. O governo Deodoro, portanto, ele vai ter a sua extensão de governo desde o início da República até 1891. Tem a fase provisória, depois da Constituição criada, ele é eleito, mas nem termina o ano e ele renuncia. E aí você tem o seu sucessor, o vice Floriano Peixoto, sendo o segundo presidente, né, o vice-presidente que assume, muita oposição a ele, porque ele foi visto como um governante inconstitucional, já que a Constituição dizia que se o presidente não terminasse metade do mandato, era para ser eleito outro. Mas ele disse que ia terminar o mandato do Deodoro, enfrentou inclusive oposições à revolta da Armada, à Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, esses movimentos aqui eclodiram no governo Floriano, mas ele conseguiu contê-los e se manter no poder até o final desse mandato. Então ele governa de 91 até 1894. Aí você tem com o encerramento do governo Floriano o fim desses dois primeiros governos, que é a chamada República da Espada. República da Espada por conta do poder dos militares. Né? A espada simbolizava ali a força armada dos militares. Então, com a saída do Floriano Peixoto, você tem um fim da República da Espada, em 94. Né? Então, vou colocar aqui fim, Rep, ESP, fim da República da Espada. E começa aqui, então, com o primeiro presidente civil, o Prudente de Moraes, a República se consolidando com um poder não mais militar, né? Com o poder de presidentes civis nas eleições que ocorriam nesse período da República Velha. É esse período, gente, da República das Oligarquias, ó, que é o domínio dos grandes latifundiários, donos de terra, principalmente da elite do café, que é o grande motor da economia nacional, que você vai ter aquele sistema político montado para atender aos interesses, claro, dessas oligarquias, desses senhores de terra. Então você vai ter a política dos governadores, que é um arranjo feito entre o governo dos estados e o governo federal. Você vai ter a Comissão Verificadora de Poderes, que era um órgão, seria semelhante ao nosso sistema eleitoral hoje,
né, o nosso Tribunal Eleitoral, só que era um órgão que era comandado pelo presidente da República. Então era uma forma de manter no poder aqueles que eram apadrinhados e que atendiam aos interesses do presidente da República. Então tudo isso viciava muito o poder. Você imagine o poder executivo se intrometendo na ação judiciária da fiscalização dos votos. E tem também nesse período chamado coronelismo, né? Porque essas oligarquias, essa tradição vem lá do, não sei se você lembra do período da regência, né? Dos donos de terra formarem uma guarda das províncias chamada de Guarda Nacional, e os líderes eram chamados coronéis. Daí vem essa tradição do dono de terra ser chamado de coronel no Brasil, e essa prática desses senhores de terra dominando a política, dominando os votos. Lembre que nesse período a Constituição de 91 garantiu o voto, mas o voto aberto. Então você tinha que declarar em quem você estava votando. Isso aqui permitia todo tipo de vício, de trapaça, de imposição, de intimidação que os coronéis faziam aos seus eleitores, né? Claro, você tinha sistemas, desde sistemas de aliciamento, de vote no meu candidato que você vai conseguir tais coisas, até as ameaças. Se você não votar no meu candidato, você pode sofrer algumas situações muito terríveis. Então, tudo isso viciava muito o sistema político durante a República Velha. Isso é que é importante de você ter essa noção, porque quando a gente fala do tenentismo, uma das bandeiras do tenentismo é justamente acabar com os vícios políticos do sistema eleitoral na República Velha. Além disso, você tem desse aspecto político, na economia, o predomínio do café, nós já falamos sobre isso, né, o poder das oligarquias cafeicultoras, e muitas vezes essa produção para o mercado externo, uma produção descontrolada que gerava até crises do setor cafeeiro. O Convênio de Taubaté foi uma tentativa de fazer os prejuízos dessas crises diminuírem. Então, é chamado Convênio de Taubaté porque ele foi acertado na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo, isso foi em 1906. E o que definiu o convênio? Que com a produção excedente, né, quando a produção fosse além do que era a demanda do mercado, o governo brasileiro, o governo presidencial, comprava esse excedente e estocava para a venda em outro momento oportuno. E aí você perguntaria, tá, mas com que dinheiro, né? Aí se fazia empréstimos para os governos dos estados ou governo federal cumprir essa tarefa da aquisição da demanda. Então você está vendo que era uma forma de proteger, manter essa produção descontrolada e proteger os lucros da elite cafeicultora. Vale lembrar que além do café, outros produtos nós temos o açúcar, o cacau e a borracha da região da Amazônia, né, que fez ali o luxo de Belém e Manaus na chamada Belle Époque. A borracha ela chega no seu período máximo, sendo um produto que fica atrás só do café nas exportações. Você está vendo então que o setor da economia brasileira ainda é muito setor primário nesse início da República Velha. Tem um movimento de industrialização acontecendo também nesse mesmo momento, principalmente no Sudeste, mas ainda é um movimento inicial que vai ter essa importância, vai gerar um operariado, vai incentivar a imigração para o Brasil, e essa imigração de mão de obra, né, europeia, a italiana, a portuguesa, vai ser uma das forças principais das primeiras lutas operárias, as lideranças operárias. Muitos italianos influenciados pelo anarquismo vão trazer essa abordagem anarquista, anarco-sindicalista no Brasil. Você está vendo aqui essas situações da condição do operariado gerando essas lutas, e as ideologias do anarquismo e do socialismo aparecendo no operariado brasileiro. Uma das principais expressões, já no ano de 17, o mundo está na Primeira Guerra Mundial, tem a empolgação da Revolução de Fevereiro na Rússia, a revolução que derrubou o czarismo, e tudo isso também vai alimentar muito as ações do proletariado brasileiro na busca por mudanças, hora de trabalho, proibição do trabalho feminino e infantil, legislações que amparassem o trabalhador, né? Você vai ter esse movimento acontecendo nesse período. Um outro aspecto é a reforma da capital federal. A gente tem, naquele projeto de modernização do início do século XX, o projeto urbano e o projeto sanitarista que está acontecendo no Rio de Janeiro, que era a capital do Império. Então você tem aqui uma ação conjugada do governo brasileiro. Essa época era o governo, se eu não me engano, o governo Rodrigues Alves, governo presidencial,
E no Rio, que era a capital da República, estava a prefeitura de Pereira Passos. E ele, o Pereira Passos, vai puxar nesse projeto urbano e sanitarista, e aqui na ação sanitarista vai aparecer a figura do Oswaldo Cruz, do médico Oswaldo Cruz, que vai trazer a campanha do combate às enfermidades com a vacinação obrigatória, e isso gerando a revolta da vacina. Então você está vendo aqui, ó, desse projeto urbano e sanitarista no Rio de Janeiro, o Bota Abaixo, como a população chamou, né, a derrubada dos casebres, das casas populares no centro do Rio, porque o Rio era um lugar de espaço de moradores pobres. Então, como era para embelezar o Rio, tirou toda essa feição de pobreza e enxotou essa população. Daí ela está insatisfeita para as periferias. É justamente nesse projeto de urbanização que você vai ter a população indo para a periferia do Rio, subindo os morros com seus casebres e gerando o fenômeno das favelas no Rio de Janeiro, começa aqui. E também o lance da vacina obrigatória, que era da política aqui sanitarista do Oswaldo Cruz, resultando na revolta da vacina, que é o ajuntamento de todas essas insatisfações, né? A vacina obrigatória foi só o estopim para a população extravasar sua fúria diante de um governo que parecia não ter sensibilidade com as questões das camadas populares. Então você vai ter a revolta da vacina ocorrendo em 1904. Você também vai ter a revolta da chibata. A revolta da chibata, ela ocorre 6 anos depois da revolta da vacina, portanto, em 1910. A gente vai já ver isso mais lá na frente, por isso que eu estou bagunçando aqui, que você pode ver isso depois. Mas essa revolta vem devido aos maus tratos que os marinheiros tinham no seu serviço na Marinha, e principalmente, além das péssimas condições ali no serviço da Marinha, as chibatadas, né? Por isso que é a revolta da chibata, porque a disciplina, o castigo, ainda era de chicotada em quem tinha um mal feito, uma indisciplina, né? Apanhava de chibata. Daí o nome de revolta da chibata é contra esse sistema, e o líder foi o João Cândido, que acabou comandando ali os revoltosos, e a revolta teve seu desfecho ainda em 1910. Lembrar que aqui, se precisar saber, é o governo Hermes da Fonseca, que também era um militar, o Hermes da Fonseca, né? Ele era parente lá do Marechal Deodoro da Fonseca, governou de 1910 a 1914, prometeu aqui, no desfecho da revolta, atender aos revoltosos, anistiar os revoltosos e melhorar o serviço na Marinha e encerrar os castigos físicos. Essa parte de melhoria e encerramento aconteceu, mas da anistia não, né? Os revoltosos, principalmente os líderes, o João Cândido, ele foi preso, depois ficou internado e depois ficou esquecido. Morreu já nos anos 60, um cara pobre e com a história dele totalmente desprestigiada, eu vou dizer assim, nesse esquecimento, nesse apagamento que ele sofre após ele ser preso com o desfecho da revolta da chibata. Aqui à frente você tem mais alguns elementos que ocorrem na República Velha. O levante dos tenentes é o que a gente chama de tenentismo. Então você tem aqui, já nos anos 20, né, uma parte das forças do Exército, ali, das lideranças do Exército, se indispondo, né, são jovens oficiais, têm uma outra visão de política, e eles são muito insatisfeitos com a política da República Velha, aquele viciamento do sistema político, o voto aberto, o cabresto, a comissão de verificação, toda aquela fraude que acontecia, eles são extremamente antipáticos a isso, e eles querem moralizar a República no Brasil. Então, eu sempre falo, gente, que o movimento tenentista é um movimento que não é revolucionário, ele quer fazer uma reforma no Brasil, ele é um movimento reformista, ele tem muito, sim, do discurso nacionalista, né, desse moralismo na política, em nome da defesa dos interesses nacionais, e ele é um regime reformista nacionalista autoritário, porque ele não pretende fazer isso a partir de uma característica de participação popular, mas é a liderança dos tenentes, inclusive uma espécie de república militar, como tinha sido sonhada no início do regime republicano. Então é um movimento reformista, nacionalista e autoritário. A gente vai ter os movimentos tenentistas ocorrendo, o primeiro em 22, que é o movimento dos 18 do Forte,
O segundo, ocorrendo em São Paulo, Rio Grande do Sul, em 24. Esse 24 também, se você quiser saber, ele acontece também um foco em Manaus, que é o movimento tenentista, estou falando de Manaus, Amazonas, a chamada Comuna de Manaus, que vai ter o domínio tenentista do Ribeiro Júnior por um mês, mais ou menos. Né? Eles tomam o poder, mas depois acontece ali a repressão e a retomada do poder. Mas o foco tenentista em Manaus também acontece, né? A chamada Rebelião de 24 em Manaus, ou a Comuna de Manaus, que vai durar um mês praticamente. E você vai ter a Coluna Prestes, que é essa extensão do movimento até 1927, quando o movimento se desfaz. Além do tenentismo, você tem a característica também dos movimentos sociais, a luta contra o Arraial de Belo Monte. O Arraial de Belo Monte é o mesmo Arraial de Canudos. Então a gente está falando aqui da Guerra de Canudos, do combate, né, ao Arraial do Antônio Conselheiro. Aqui é quando ele foi fundado, em 93, e ele sofre uma oposição, né, porque ele gera uma ideia meio que de pânico e de temor na República, na Igreja, nos coronéis da região, e ele acaba sendo visto como uma experiência ameaçadora, um certo perigo de má influência que pode ameaçar a própria República. Pelo menos esse é o discurso. São 4 campanhas, a Guerra de Canudos mesmo, como a gente fala, né? As 4 campanhas, elas acontecem em 96 até 97, e em 97, no mês de outubro, a destruição de Canudos, que é aquele relato que todo mundo conhece, deixa eu apagar aqui, por favor, aquele relato que todo mundo conhece da obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, que trata ali da situação, né, dos últimos momentos da Guerra de Canudos. Também você tem o fenômeno do cangaço, outro movimento do sertão, do campo. Esse fenômeno, sendo um fenômeno mais extenso, né, os bandos cangaceiros do Nordeste, essa figura do fora da lei, que se reúne em bandos e faz ataques e assalta e pilha localidades, isso já vem registrado assim desde o início do século XIX, mas o fenômeno ganha mesmo consolidação nos anos 20, principalmente com a figura do Lampião, é o ápice do cangaço, né? A figura do Virgulino Ferreira, o Lampião, e ele vai ser o maior dos cangaceiros. Ele com a sua esposa, a Dona Maria Bonita, vão tornar quase que um mito essa figura do cangaço, inclusive com aquela abordagem do cangaço como exemplo de banditismo social, que é aquela figura do fora da lei, que é pressionado pelas condições ali do meio da sociedade, que ele não encontra outro recurso. Tem até uma visão meio heróica sobre eles. Eles faziam bem para algumas pessoas, ele roubava do rico, é meio Robin Hood do sertão, né? Rouba do rico para dar aos pobres. Então tem uma visão meio simpática de algumas abordagens históricas, vendo essa realidade do cangaço, do Lampião de maneira mais específica, como esse exemplo de banditismo social. O fim do cangaço, você está vendo aqui, ocorre lá no final dos anos 30, a gente já está na era Vargas, a repressão ao cangaço ela já está mais eficiente, e também o processo de modernização e de industrialização está fazendo muita gente sair do Nordeste buscando emprego lá nas fábricas do Sudeste. Então você tem uma migração do Nordeste para o Sudeste que vai esvaziando esse fenômeno do cangaço. Né? Chega nos anos 40, esse fenômeno praticamente já se dissipou. O último grande líder foi o Lampião, depois dele ficou um moço chamado Corisco, que era o segundo do bando de Lampião. Quando o Lampião foi capturado, o Corisco ainda manteve o bando com os remanescentes por algum tempo, mas na década de 40, praticamente o fenômeno do cangaço já havia acabado. A Guerra do Contestado é o outro fenômeno que acontece no sertão, agora no sertão do Sul, na fronteira da Paraíba, do Paraná com Santa Catarina. Por isso que o nome é Guerra do Contestado, porque esse território era contestado, a fronteira entre os dois estados ainda não estava definida e havia uma disputa nesse território. Esse território é marcado pela presença de sertanejos que se assentam ali para buscar sobreviver naquelas terras que ainda não estavam definidas a quem pertenciam. Havia interesses estrangeiros, você tem ali uma estrada de ferro que é construída, então a presença daqueles bandos ali de pobres poderia
ser visto como um impedimento ao progresso. Você tem as plantações da erva mate, que também exige, portanto, a figura do latifundiário, combatendo essa figura do sertanejo da região. Então, você tem uma região explosiva, né, com interesses variados, e lá se formando a chamada monarquia celeste, que é o assentamento desses pobres, coitados, desvalidos, desesperançados, que são, como foi no sertão nordestino, aqui no sertão do sul. Lembre que sertão, gente, não é nordeste, tá? Sertão é o oposto ao litoral. Nesse sertão do sul, você tem a figura do monge José Maria, aparecendo também como uma figura que traz uma palavra de esperança, né, naquela linguagem meio religiosa, com forte influência das tradições religiosas da região e do catolicismo. Então, essa figura vai acabar se tornando o Antônio Conselheiro, aqui do Paraná e Santa Catarina. Eu estou fazendo aqui tudo muito grosseiro, né, tudo muito rápido, só para você ter essa noção básica. Tá? Então, você está vendo que esse assentamento sertanejo vai incomodar muitos interesses, e isso, para essas populações serem expulsas da região, vai ser movida uma verdadeira guerra, que abrange inclusive o período da Primeira Guerra Mundial. Né? Está tendo a Primeira Guerra Mundial lá na Europa, e aqui no Brasil está rolando a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, desculpa, no sul do Brasil. A guerra se desenvolve por 4 anos, encerra com a derrota dos rebeldes, e lembrar, gente, que na Guerra do Contestado, a gente está falando de Guerra do Contestado, né? Estou confundindo com Canudos toda hora, você teve uso até de avião para sobrevoar a área de ocupação dos sertanejos e jogar bombas, né? com o fito de desmantelar, de expulsar da região essa população. Então você tem esse fenômeno também no sertão, e aqui você tem a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna já é um fenômeno urbano, que eu não vou gastar muito tempo aqui, você deve ter uma noção sobre isso. Ela ocorre em São Paulo, no Museu de Arte de São Paulo, em 1922, e é a tentativa, né, de trazer novas expressões de arte, e isso fazer a nossa arte dialogar com as tendências novas da arte que vem, inclusive, da Europa. Né? E aí você vai ter, portanto, a consolidação do chamado modernismo na expressão artística do Brasil. A gente fala isso muito no campo da literatura, mas tem toda uma inovação, não só no campo das letras, né, mas também das artes visuais, tentando trazer esse tom de modernidade, porque em plena década de 20, o modelo que o Brasil ainda alimentava como modelo clássico era o parnasianismo, pelo menos na literatura. A gente fala muito, né, da, da ênfase ao modelo parnasiano. Então, a Semana de Arte Moderna, Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, vai ter essas Tarsila do Amaral, essas figuras que vão buscar essa novidade no campo da cultura brasileira e da arte em particular. Aqui você está vendo então um pouquinho de novo mastigado dessas conversas. Deixa eu marcar aqui mais uma vez, ó. Expliquei lá na frente, agora com um pouco mais de calma, mais a leitura para você. O governo provisório foi a primeira fase da República Velha, foi o período do governo do Deodoro da Fonseca. Ele lidera o golpe contra a monarquia e assume provisoriamente, com um caráter muito autoritário, né, rearranjando a política brasileira agora dentro dos ideais republicanos. É nesse governo que vai ter o fenômeno do encilhamento, está aqui explicado, a crise financeira, devido a uma política descontrolada de emissão de papel moeda para financiar a industrialização, acabou gerando muita especulação no mercado, falências de empresas e aumento da inflação. E mais uma vez, gente, né, esse encilhamento aqui é a crise que está no pano de fundo da obra A Falência, da Júlia Lopes de Almeida. E aqui você tem também a convocação para a Assembleia Constituinte. Então, ele governa provisoriamente porque, quando ele assume o poder, cancela-se a Constituição antiga, a primeira do Brasil, que foi a de 1824, até que fique pronta a segunda Constituição, que é a primeira da República, aquela que vai ser estabelecida em 1891. Vai ser promulgada, vai ser feita em assembleia, debatida e promulgada em 1891. Tá? Lembrar que esse conceito de promulgada é quando ela passa, o texto constitucional passa pelo ritual legítimo.
é composta a Assembleia, são feitos em conjunto as leis, debates e vota-se. A de 24 não, se lembra que foi o Pedro I que enfiou goela abaixo e pronto? Aí essa aqui se chama outorgada. Então, quando você impõe, outorga. Quando você vota de maneira correta, você promulga. Então, é promulgada a Assembleia, a Constituição de 1891. Aí o que acontece? Aqui você tem uma imagem que mostra essa caricatura de uma charge da época. Olha aqui, ó, 1890, do encilhamento, né? Então estava aquele lance da política do Rui Barbosa, e aqui a imagem tenta ilustrar esse conceito, né? Que o encilhamento é um conceito que vem das corridas de cavalo, que era assim, o pessoal negociando ações adoidadamente, esperava só o pregão começar, né? Disparar para todo mundo sair comprando, vendendo ações. Então foi uma especulação financeira, está aqui o termo, uma especulação financeira sendo satirizada nessa charge para ilustrar o fenômeno do encilhamento. Esse moço é o Rui Barbosa, é o moço que estava no comando da pasta da economia do Brasil nesse período. É ele quem tem essa ideia, né, de facilitar os créditos, a emissão de papel moeda, para conseguir fazer investimentos no Brasil, na economia, só que dá tudo errado e ele acaba, na verdade, gerando essa crise que a gente está comentando aí, a crise do encilhamento. Aqui na projeção seguinte, você tem agora as características desse período. Foi constituída a República de 91, tá aqui, tá vendo o termo aqui, ó, promulgado, ó, pelo Marechal Deodoro, e aí você tem o regime republicano com a sua Constituição. O país tornou-se uma república, algumas características, tá, gente? República dos Estados Unidos do Brasil, você vê bem a influência aqui, né, do modelo norte-americano. As antigas províncias passaram à condição de Estado. Então, só para dar o nosso exemplo aqui, a província do Amazonas virou Estado do Amazonas com essa nova Constituição. Você tem as eleições para presidentes passando a ser eleições diretas. Então, agora você tem a questão do eleitor e do voto. Existe a separação oficial da Igreja e do Estado. Então, você tem o Estado laico, aquele Estado que não está mais associado a nenhuma religião oficial, apesar de alguns acharem, né, que a Igreja Católica era a Igreja Oficial da República. Não é. Ela é a Igreja Oficial do Império. É claro que pelo prestígio que ela tem, ela é muito influente, como é até hoje, talvez bem menos do que era antes, mas o Estado brasileiro com a República, você tem essa separação desde o início da República. A primeira Constituição diz que Estado e Igreja são instituições separadas. Então você tem o Estado laico, desde a República até hoje. A igualdade de todos perante a lei, a questão da igualdade jurídica, o direito à propriedade, né? Você vê aquela influência do pensamento liberal aqui. E os registros que antes eram feitos pela igreja, né, como agora o Estado é laico, você vai ter órgãos do Estado para fazer registro de nascimento, registro de casamento e registro de óbito, como acontece até hoje. Aqui na exposição seguinte, você tem algumas características desses governos militares iniciados aí da Primeira República. O Marechal Deodoro da Fonseca promulga, mais uma vez, tá, gente? Ela é promulgada, a Constituição, em 1891. Você tem os problemas do Legislativo com o Executivo, né? Eles não se entendem, o Congresso tenta limitar os poderes do presidente, o presidente tenta impor a sua autoridade. Aí você tem a decretação do estado de sítio, do fechamento do parlamento, isso tudo rolando, pessoal, em 91, viu? Tudo isso está rolando em 91. Aí essa crise institucional acaba, como é que se chama? Braço de ferro, né? Essa disputa acaba com a derrota do Executivo. O Deodoro renuncia, ó, em novembro desse mesmo ano, de 91. Aí aquilo que eu já falei para vocês, né? Surge um novo problema porque o vice, o Floriano Peixoto, ele assumiu o governo. A Constituição dizia que ele deveria convocar novas eleições. Mas ele não faz isso, ele não convoca as eleições. Ele acena como uma medida favorável, restabelece o Congresso, mas ele não cumpre a convocação das eleições. E aí você tem ele enfrentando outras oposições, como a Revolução Federalista, que estourou lá no Rio Grande do Sul, e a revolta da Armada, uma revolta lá da Marinha, né, contra o governo autoritário do Floriano Peixoto. Mas ele se mantém, ele confronta os dois movimentos e cumpre esse mandato constitucional do Deodoro da Fonseca, que termina em 1894. Então, relembrando que eu já falei lá na frente,
Basicamente, o Marechal Deodoro governa desde o estabelecimento do regime republicano até a sua renúncia. Então, ele começa o governo constitucional, mas não se mantém no poder. E o Floriano Peixoto vai continuar esse mandato de 91, de 1891 até o mandato, o ano final do mandato em 94. Aí acontece a eleição, é eleito Prudente de Moraes, primeiro presidente civil, e aí você tem os governos civis na República Velha. Então aqui você tem, tá vendo aí de 94 a 30, o período dos civis, tá? Esse período só vai ser quebrado, essa sequência de governos civis, em 1910 até 14. Nesse período que é o governo do Marechal Hermes, que era militar, inclusive lá parente do Marechal Deodoro da Fonseca. Então, fora o governo Hermes da Fonseca, todos os outros governos serão governos civis, nesse período de 94 a 30. Então, você tem agora, nesse momento, o domínio da oligarquia cafeicultora, né? O poder da elite cafeicultora domina o Estado brasileiro. Você tem a primeira eleição direta para presidente da República. Pessoal, mas o Deodoro não foi eleito lá pelo Congresso? Gente, mas é porque quando a Assembleia ela termina o seu trabalho constitucional, ela se torna colégio eleitoral. E aí o primeiro presidente, depois de promulgada uma Constituição, ele é eleito por essa mesma Assembleia, que é colégio eleitoral. E aí, quando ele termina o mandato, ele aplica a rotina das eleições. Aí começam as eleições. Por isso que está falando que você tem a primeira eleição direta em 1894. Aí vence o Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil da história brasileira, representante dos cafeicultores de São Paulo. Começa então esse poder da chamada República das Oligarquias, né, dos coronéis da elite do café no Brasil. E esse modelo só vai encerrar nos anos 30, quando Vargas chega ao poder, também aplicando um golpe que derruba o último presidente da República Velha, o presidente Washington Luiz. Aqui você tem aqueles mecanismos do poder da oligarquia. A política do café com leite, que é essa articulação entre a esfera federal, alternando-se os presidentes com não exatamente paulistas e mineiros, mas candidatos apoiados pelo Partido Paulista ou pelo Partido Mineiro. Então, você já sabe que esse termo café com leite, né, foi cunhado, muita gente critica ele hoje, mas ainda é utilizado, então vamos usá-lo, né? Ele é referência ao domínio das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. E aí foi-se usado esse trocadilho porque São Paulo era o primeiro maior produtor de café do Brasil, e Minas também era um grande produtor de café e o segundo maior produtor de leite, né? E aí usa essa referência da cultura popular, do café com leite, para falar desse predomínio de São Paulo e Minas no comando da República Velha. O outro mecanismo é a política dos governadores, que fazia a conexão dos presidentes de Estado, que são os nossos governadores de Estado hoje, apoiando candidaturas para o legislativo federal, de candidatos fiéis ao presidente. Fazia um arranjo para que a eleição só fosse vencida por gente que apoiava o governo. Então você tinha toda uma série de manipulações para que os eleitos para o Senado e para a Assembleia dos Deputados fossem gente a favor do governo. Então, praticamente, o governo federal não tinha oposição do legislativo, porque nos estados se garantia a vitória só daqueles que eram amiguinhos do governo presidencial. Por outro lado, o presidente da República não se metia nas eleições estaduais, né? Era o outro lado da moeda. Então, o governador fala assim, a política dos governadores: olha, presidente, a gente vai garantir que, de um lado, só vença as eleições para o Legislativo Federal os candidatos de apoio ao governo. Por outro lado, vocês aí, federais do governo legislativo, não interferem nas questões locais, fica aqui com a gente. E para fazer isso, criou-se a Comissão de Verificação de Poderes, que é o nosso tribunal eleitoral de hoje, né? Só que na época, eu já falei para vocês, isso aqui ficava a cargo do presidente da República. Então é claro que ele só reconhecia
porque essa comissão era responsável, gente, por reconhecer as vitórias eleitorais. Então, se o cara não fosse por algum motivo, sei lá o que aconteceu, que algum candidato que não apoiasse o governo vencesse uma eleição para senador, para deputado federal, chegava na comissão de verificação, eles não reconheciam essa vitória. Aí se falava da eleição a bico de pena, porque era na canetada, e da degola, porque um cara que podia vencer uma eleição podia ser simplesmente impedido de assumir o cargo que ele foi eleito se ele fosse da oposição. Isso era possível porque lá, em cada zona eleitoral, né, em cada área de votação, os coronéis tinham um grande poder impondo aos seus comandados o voto de cabresto. Né? Lembra que o voto de cabresto é o voto que já vai direcionado. O eleitor vota no candidato que o coronel ordena. Daí também, por conta do voto de cabresto, você tem o conceito de curral eleitoral. Né? Parecia que cada coronel tinha ali o seu gado de eleitores que votava no candidato que o coronel ordenasse. Então, esse tipo de mecanismos aqui esse sistema de votações. E, professor, como é que isso tudo era possível? De novo, tá, gente? É porque o voto na República Velha era um voto aberto. Então, o coronel, na época da eleição, mandava os seus gados, os seus eleitores votarem em certo candidato, e esses caras iam acompanhados lá pelos jagunços dos fiscais do coronel para ver, porque o voto era aberto, eles podiam ver se o cara estava votando no candidato que o coronel mandou. Se você lembrar, tem um momento do conto do Monteiro Lobato, do Jeca Tatu, Urupês, onde ele fala isso, né? Que um dos orgulhos lá do Jeca era a hora de votar no candidato lá que o seu coronel havia indicado. Então, essa era a prática que permitia todos esses desmandos, todas essas fraudes, esses abusos da política na República Velha. Aqui você tem uma charge que mostra isso, aquele conceito, né, da política do café com leite. São Paulo, Minas, é uma charge de época, então mostrando essa ideia de que a política nacional era dominada por essas elites paulistas e mineiras. Aqui você tem uma típica família desses coronéis, desses magnatas, olha, desses donos de terra, que isso é o coronel, acho que é Donel, tá, gente? Lá no Piauí, ó, uma foto de 1912. Aí você vê bem esse conceito, né, do coronel aqui destacado, né, um sujeito com seu olhar muito, muito, assim, elegante, e toda a família do coronel aqui deve ter, sei lá, os filhos mais velhos, a esposa, sobrinho, neto, que era esse conceito dos donos do poder na República Velha. Na República das Oligarquias não é muito o nosso foco, então bora passar bem rapidinho. Mais uma vez, o café é o principal produto, você já sabe disso. O café era para exportação, né? Por isso muito dependente das flutuações do mercado. O produto que é exportado depende dessas demandas do mercado, e você vai ver que é por conta disso que em 1929, quando cai abruptamente a demanda do mercado, nós temos a crise do setor cafeeiro e da República Velha aqui no Brasil. Você tem também aqui, ó, a crise da superprodução, que eu acabei de comentar. Nessa verdade, essa crise, gente, era muito comum, né? Vez ou outra você tinha uma produção que ia além da demanda do mercado, tanto que você, em 1906, de novo, teve aquele arranjo do convênio de Taubaté. Né? Os governos de São Paulo, Minas e Rio compram a safra, né? Então são os governos estaduais, acho que lá na frente que eu falei governo federal, né? Mas são governos estaduais, né? São Paulo, Minas e Rio, compram o excedente, diminuindo a oferta, porque tira mais do mercado, tentando a valorização dos preços. E isso, claro, faz os cofres públicos serem gastos, os seus recursos com a compra desse estoque. Isso aumenta imposto, porque para ter dinheiro para comprar o excedente é preciso pagar esse excedente. Como é que o governo faz para conseguir mais dinheiro? Aumenta imposto. Então, era uma medida que só favorecia a elite cafeicultora. Nem os governos de estado, nem muito menos a população era favorecida. Isso é só para você lembrar ou perceber como as diretrizes principais da República Velha estavam preocupadas com a elite cafeicultora do Brasil e não com as questões sociais, democráticas mais relevantes. Aqui tem uma imagem, ó, só para você perceber como era feita a colheita do café. Essa imagem aqui você está vendo que é
da colheita na fazenda de Santa Gertrudes foi pintada em 1903, então é um bom retrato de época, né, uma boa imagem para a gente perceber como era feita essa produção do principal produto de exportação, o café. E aqui tem o embarque nas sacas de café. Ó, imagina aqui, você lembra lá na falência, né, que o Francisco Teodoro tem um armazém que estoca as sacas de café, que era justamente esse intercâmbio entre o café estocado para ser levado para a exportação, né? Então ele ganha ali nesse momento da estocagem para a exportação do café. E você está vendo que isso aqui é de 1900. Ó. Então é bem um retrato de novo dessa época do predomínio da economia cafeicultora. Além do café, de novo, nós temos como outros produtos da nossa economia açúcar, a borracha aqui da Amazônia e o cacau. Há também na economia um crescimento do setor industrial, principalmente na área têxtil, bens de consumo, né? Alimentos, bebidas, calçados, principalmente Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, onde essa expansão, se a gente pode chamar assim, do setor industrial vai acontecer na República Velha. E aí o trabalho nas fábricas tinha, mais uma vez, todas aquelas mazelas do sistema industrial. Mão de obra imigrante, muitos deles italianos, aí lembrar que com os italianos vem muito da influência do pensamento anarquista para a ideologia do operariado brasileiro. Longas jornadas de trabalho, checking. Baixos salários, checking. Ausência de leis trabalhistas, checking. Então, todo aquele drama do modelo industrial se aplicando no Brasil, trazendo essas mazelas e essas características próprias. Aqui você tem o lance da borracha no norte, né? Você está vendo aqui, ó, isso aqui que é a borracha, gente. Essas bolas aqui, ó, que o seringueiro extrai lá no meio da mata, lá do látex, né, da seringueira. Depois ele vai compondo isso aqui, um trabalho penoso de defumação, para aquele leite começar a ficar endurecido e formar essas bolotas que eles chamavam de pela. E aí quando tinha uma grande quantidade dessas pelas, dessas bolas de borracha, o seringalista, que é o dono do seringal, despachava para Manaus ou para Belém e de lá ganhava, né, outros lugares, né? E é por conta disso que você tenha, assim como você tinha a figura lá do coronel do café no Sudeste, a gente chama aqui no Norte, né, esses senhores da floresta e do látex, a gente chama de coronel de barranco, que era o termo que se usava para se referir a essa elite que enriquecia com a borracha a partir do sistema de aviamento que acontecia na região norte. Sobre a questão da urbanização, nós temos então aquele projeto que vai acontecendo, né, da virada do século XIX para o XX, muito aquele conceito de modernização, de sofisticação das sociedades, o modelo parisiense do prefeito Haussmann. E Haussmann, não é o nome do homem? Eu acho que é, gente. E aí Paris virando esse modelo de sofisticação, de requinte, né? Então essa ideia da cultura parisiense, e isso vai virando uma febre aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em Recife, aqui no norte, em Belém, Manaus, essa coqueluche da modernização cadê? Você vai aparecer aqui, né? Da chamada Belle Époque, vai se tornando o padrão para a beleza do espaço urbano. E aí você vai ter toda essa política de modernização, de urbanização e de saneamento no Rio de Janeiro, que é a capital do Brasil. Aquilo que eu comentei antes, ó, imóveis demolidos lá do centro. A população que morava lá, os pobres do centro da cidade, são deslocados para abrigos improvisados. Olha aqui, na encosta dos morros, está aqui o lance das favelas, né, que vai acontecendo nesse momento no Rio de Janeiro, que hoje é um cenário tão conhecido do Rio, das favelas, na periferia, e também junto com o projeto urbanista, o projeto de higienização, e aí isso, claro, sendo feito de maneira autoritária e positiva, sem esclarecimento, gerando a irritação da população. Os movimentos sociais que acontecem, então, vamos começar a falar desses movimentos. No campo, a primeira coisa, gente, para você perceber, ó, a gente está falando de Brasil da República Velha, então nesse Brasil de República Velha, 70% da população vive no campo. Tá?
você tem muito a presença do dono da terra. Isso desde o período da colônia, né, das divisões, das capitanias e das sesmarias, esse domínio da terra por uma pequena elite agrária. Então, essa concentração dos latifúndios, da renda, foi mantida. E aí você tem essa combinação aqui de características do espaço do sertão. A miséria, checking, essa visão religiosa messiânica de uma figura que inspira esperança, inspira algum tipo de crença em dias melhores, que é o lance lá muito do Conselheiro, né, e do Zé Maria, em Santa Catarina e Paraná, o uso da violência pelos coronéis e pelos foras da lei, e o banditismo social, ali aquele conceito que eu falei para vocês, ó, da ideia de que o sujeito é bandido porque não houve outra alternativa pelo meio dado a não ser o recurso da vida ilegal fora da lei. E os movimentos sociais que você tem, a Guerra de Canudos. 93 está aqui, gente, porque é o momento em que o Arraial de Canudos é iniciado, tá? A guerra mesmo, de novo, tá? A guerra mesmo começa em 96. A oposição ao Arraial de Canudos aí vai até 97. São combates entre o governo, primeiro o governo local, depois o governo federal, com essa comunidade de Belo Monte, na Bahia, tá? O mesmo Arraial, o Arraial de Canudos é o Arraial de Belo Monte, é a mesma coisa. Belo Monte é o nome oficial, Canudos é o nome popular do Arraial. Esse local liderado pelo Antônio Conselheiro e depois das quatro campanhas, né, na quarta campanha, Canudos é derrotado, como eu falei lá na frente. A Guerra do Contestado já acontece no sertão do sul, na fronteira entre Paraná e Santa Catarina, 4 anos do movimento da Guerra do Contestado, o exército e as milícias armadas lideradas pelo Taqueu Zé Maria, na região entre Paraná e Santa Catarina, que era uma região, além de ser disputada pelos dois estados, uma região de muita importância econômica para o governo e para as elites. De novo, tinha uma estrada de ferro ali, tinha áreas de plantação de erva mate, então era uma área muito disputada, e a presença desses desvalidos, dessa população pobre camponesa, era um incômodo que precisava ser resolvido. O cangaço, mais uma vez, é um fenômeno mais longo, né, que se consolida mesmo aqui no início do século XX. Ó, são bandos armados no sertão nordestino, atacam fazendas, estabelecimentos comerciais, e o mais conhecido é o Lampião. É só você lembrar, gente, para ter uma visão do cangaço, quem tiver essa referência cultural, esse repertório, de um filme chamado O Alto da Compadecida. Não sabemos como está o 2, né? Mas o 1 todo mundo ama, e tem ali o Marco Nanini fazendo o papel de um cangaceiro que vai invadir a cidade, e ali você tem um pouco esse retrato. Claro que é um filme de comédia que está meio caricaturado, né? Mas ali você consegue perceber o que era esse bando armado do cangaço, que atuou tanto no sertão nordestino nesse período aqui de basicamente 40 anos. Mais uma vez, pessoal, já na era Vargas, ó, 1940, o fenômeno do cangaço perde força pela repressão cada vez maior, né? A própria violência da vida de bandido, de foragido, gerava uma expectativa de vida muito curta, e além disso, os movimentos de industrialização foram puxando muitos desses nordestinos migrando para as regiões industrializadas, fosse nas capitais ou no sudeste, e isso foi esvaziando o movimento do cangaço. Aqui você tem uma ilustração do Arraial de Canudos, o Arraial do Belo Monte, que retrata então esse espaço do domínio, que era o domínio da figura do Antônio Conselheiro, do Antônio Vicente Mendes Maciel, né? Isso aqui, ó, no ano da guerra, em 1897, tá? Só para você visualizar o que era o Arraial de Canudos. Aqui você tem uma arte, né, já de 77, se inspirando na figura do Antônio Conselheiro, que morreu durante a Guerra de Canudos, aquele sendo velado, né, na sua morte. Aqui a obra Os Sertões, que todo mundo sempre faz logo essa referência, né, com os Sertões de Euclides da Cunha, que é dividido em 3 partes: a terra, o homem e a luta. A luta é justamente a Guerra de Canudos. E aqui você tem um mapa, gente, para você ver. Ó, Canudos está aqui na Bahia, olha aqui, no norte da Bahia, no sertão baiano, às margens do rio Vaza Barris.
Foi lá que se consolidou o Arraial do Belo Monte, também chamado Arraial de Canudo. Aqui você tem agora uma imagem ali dos combatentes do contestado. Você está vendo uma das forças do governo para combater aquela população camponesa ali da região, o uso das metralhadoras com o segundo-tenente Caetano José Munhoz, entrincheirado em Iracema, Santa Catarina. Então, é o penúltimo ano da guerra, né? É só para você ter uma visualização desse espaço da região do contestado. Aqui também uma outra arte já sobre a questão do cangaço, que você está vendo um quadro do Portinari, né, do Cândido Portinari, um cara conhecido da nossa arte brasileira, e tem um romance do José Lins do Rego, Cangaceiros, ó, e aí ele fez essa arte ali para ilustrar o romance. É mais uma vez, né, esse recurso visual para você entender. E só uma curiosidade, tá? É por causa desse cinturão de balas aqui, ó, que eles usam, né, em forma de X, que nós temos o nome cangaço, que o pessoal comparava isso aqui com as cangas que colocavam nos bois para puxar a carroça, né? Aquela armação de madeira que atrelava no boi, e falavam que esses bandidos carregavam uma canga de balas. Aí daí o nome da canga, o termo cangaço, como ficou conhecido esse fenômeno. Dos movimentos urbanos, nós já citamos, vamos só repetir. Você tem aqui, ó, pela ordem cronológica dos movimentos urbanos, assim como foi dos rurais, tá? Não sei se você reparou isso. Lá, quando a gente falou do movimento do campo, dos movimentos no campo, falou de primeiro de Canudos, depois do contestado, e aí fechou com o cangaço, que é um movimento mais amplo, inclusive termina posteriormente. E aqui você tem essa mesma ideia de movimentos urbanos na sua ordem cronológica. A revolta da vacina, em 1904, a da chibata, em 1910, ambas no Rio de Janeiro, vacina e chibata, e a greve geral em 17 em São Paulo. E aqui uma descrição rápida para você lembrar de cada uma delas, né? Foi a revolta contra a vacinação obrigatória de combate à varíola. A população enfrentou a polícia nas ruas. Lembrar, gente, que isso aqui é o famoso estopim, né? De novo, é a gota d'água. Havia toda uma política de modernização, de urbanização, que estava tirando a população das suas áreas de moradia, estava enxotando a população para a periferia, não estava havendo nenhum tipo de cuidado maior. Inclusive, a retirada da população não à toa foi chamada como? Bota abaixo. O pessoal chegava lá dando bicuda na porta do casebre, sai. Então, uma coisa muito brutal, muito violenta. E aí, quando veio a ordem da vacinação, sem explicação do que era a vacina, imposição de maneira obrigatória, a população, foi a gota d'água. Daí ser o estopim, por isso foi chamado de revolta da vacina, né? Porque ela encarna esse ponto final de impaciência da população com o governo. A da chibata é mais específica, né? São os marinheiros, a gente já comentou sobre isso aqui. A maioria deles negros ou mestiços, revoltados contra a situação de serviço na marinha e principalmente os castigos corporais, né? Apanhavam ainda de chibata, apanhavam de chicote, daí o nome revolta da chibata. E eles exigindo, então, melhores condições de trabalho e também, claro, o fim desse tipo de castigo. Tudo isso foi atendido, tá? O que não foi atendido foi a anistia, que os líderes foram presos, inclusive lá o João Cândido, o Almirante Negro. A greve geral é uma mobilização operária, então você já está vendo aqui que tem uma tradição de um operariado no Brasil, principalmente no Sudeste. Você está vendo que a greve acontece em São Paulo, e por aquelas condições, de novo, né, de trabalho, aumento salarial, direitos trabalhistas, 8 horas, direito de greve, organização sindical, as reivindicações do operariado no Brasil, que fazem nesse ano em 17, se eu não me engano, gente, 50 mil trabalhadores pararam nessa greve. Então foi uma greve realmente que trouxe muitas repercussões, né, para a história do movimento trabalhista. Foi a primeira grande greve geral acontecendo no Brasil. Aqui você tem um pouco mais de ilustração para você verificar algumas ideias. Você está vendo aqui a Avenida Rio Branco, que era a antiga Avenida Central, no Rio de Janeiro, uma foto no final dos anos 20. Foi justamente esse tipo de política de urbanização que foi feita pelo prefeito Pereira Passos. Aqui foi inaugurado justamente no ano da revolta da vacina. Então, era essa política de urbanização e saneamento que ia fazendo a população ser tratada, né, como um estorvo, como um empecilho ao progresso. E aí a população se revolta com a obrigatoriedade da vacina contra a varíola, que você viu lá.
Aqui é uma imagem que faz referência à revolta da Chibata. Esse aqui está vendo aqui, ó, João Cândido, chefe dos reclamantes, que é o líder da revolta, que eu falei para vocês, né? Tem esse outro moço aqui, o secretário do chefe dos reclamantes. E o João Cândido foi visto como o principal líder, está aqui o nome dele aqui, lendo o folheto da revolta da Chibata. E foi ele, mais uma vez, né, que se prometeu anistia, mas que isso não foi cumprido. Ele foi preso, depois foi internado, depois foi esquecido. Durante muito tempo aí não se falava do João Cândido e dessa revolta dos marinheiros. Aqui um pouco dessa imagem do trabalho fabril. Olha aqui, uma fábrica italo-americana. Você tem aqui em São Paulo, 1910. Perceba aqui a presença da mão de obra feminina no setor têxtil, né? E muito também a mão de obra relacionada aos imigrantes italianos. Você sabe que essa herança da população italiana foi muito forte nesse período da República Velha. Aqui você tem a manifestação, ainda com o lance da greve geral de 17, né? Um instante fotográfico capturado para você visualizar o que era esse lance da greve geral. Mais uma outra imagem mostrando ali os grevistas fazendo seu protesto. E aí nós chegamos aqui nos anos 20 no tenentismo. O tenentismo, gente, de novo, é um movimento marcante nos anos 20, tem a ver com a figura desses jovens oficiais do exército, combatendo o regime oligárquico. Mais uma vez, né, eles falavam muito contra as fraudes né, e os abusos do poder na República Velha. Olha aqui a primeira reivindicação, voto secreto, né, porque o voto era aberto, pelo que eu já expliquei, permitia todo aquele tipo de abuso da República Velha. Fim da corrupção, então tem esse discurso, né, de combater as oligarquias corruptas que comandavam o Brasil. E olha aqui a feição autoritarista, né, um governo forte e centralizado. Lembra porque eu falei para vocês que o tenentismo, lá na frente falei que o tenentismo é um regime, ou é uma proposta, na verdade, né, de tomada do poder pelos tenentes de caráter reformista, esse caráter também nacionalista, e esse caráter também, coloquei bem aqui, ó, forte centralizador, autoritário. Porque não se pensava em mudanças por uma feição democrática, mas sim pela imposição da hierarquia autoritária do poder dos militares, no caso aí os tenentes. Essa tendência, pessoal, só para fazer uma referência que talvez seja importante de contexto, essa tendência dos militares se identificarem como uma espécie de salvadores da pátria, um projeto da nação que precisa da pureza da hierarquia militar, isso vem desde o final da Guerra do Paraguai. Tá? Os militares se olham como essa força renovadora desvalorizada pelo governo e talvez a única força capaz de moralizar o governo brasileiro. Então isso vem desde a Guerra do Paraguai, final da Guerra 1870. Você já vê isso justamente na conspiração republicana, você tem muito ali de militares apoiando isso. Agora, no tenentismo, volta esse discurso dos militares como essa força moralizadora da política, e isso vai desembocar lá no regime militar, gente. O regime militar dos anos 60 no Brasil, ele é muito o deságue, né, desse rio que vem correndo dos militares como os salvadores da pátria. Depois do regime militar, você teve uma ausência desse discurso que voltou a aparecer recentemente. Você tem visto aí o Brasil de hoje, né, voltando, inclusive, de civis pedindo intervenções militares, aceitando esse discurso salvacionista que os militares encarnaram em certo momento da história. Né? Não que eles sejam salvadores, mas o discurso de que eles são, como sendo recorrente na história. Então você tem esse movimento do tenentismo se expressando nos anos de 22, tem a de 23, aqui pouca gente fala, a de 24, onde aconteceu também, eu citei lá na frente, né, em Manaus, a Comuna de Manaus, a rebelião de 24 em Manaus, do Ribeiro Júnior, e a Coluna Prestes, que é a marcha, né, dos militares comandados pelos tenentes, tentando difundir pelo Brasil afora as propostas do tenentismo. Aqui você tem um detalhe do Forte de Copacabana,
que é aquele episódio dos 18 do Forte, que foi o estopim não, que foi o pontapé inicial das ações do tenentismo no Brasil, né, que é o episódio aqui, ó, só para você voltar a ver. O episódio dos 18 do Forte foi a primeira ação tenentista nessa tentativa de salvar, de moralizar a República Brasileira. Aqui você tem um pouco da liderança da Coluna Prestes, tá? Foi na Bolívia, gente, em 27, ó, deixa eu voltar para você aqui, a Coluna Prestes atuou de 24 a 27, tá? Em 27 ela se desfaz em território boliviano. Então, eles nas suas marchas pelo Centro-Oeste, acho que é pelo Centro-Oeste, entre território boliviano e lá eles decidem que o movimento não chegou ao seu projeto esperado. Você tem que lembrar que todo o ano de 22 até 26 foi o ano do mandato do Arthur Bernardes, o presidente Arthur Bernardes. Inclusive, o presidente governou os 4 anos decretando estado de sítio por conta dessa mobilização, dessa oposição da Coluna Prestes. Então, a Coluna Prestes ela pretendia a derrubada desse governo Arthur Bernardes aqui. O que aconteceu? Eles andarilharam quase todo o Brasil, só não chegaram na região norte. E durante todo o período, ó, se você lembrar de novo, Coluna Prestes, né? Eles se organizam de 24 até 27. Então, todo o período coincidiu com o governo Arthur Bernardes. Acabou o mandato do Arthur Bernardes, veio um outro governo, que é o Washington Luiz. Então, isso esvaziou um pouco também. Já estava há muito tempo a dificuldade de mobilização, a não aceitação popular que eles esperavam que ia acontecer. Nossa população vai se juntar com a gente vai transformar o Brasil e tal. Isso não aconteceu e o foco era muito o governo corrupto do presidente eleito Arthur Bernardes. O cara terminou o mandato dele, veio outro presidente e falou, poxa, vamos tentar uma outra forma, né? A mobilização armada não está dando certo. E aí o movimento se desfaz aqui em território boliviano em 1927. Por fim, nós temos aqui também outro elemento muito impactante dos anos 20, que é a Semana de Arte Moderna. Só vou me contentar com a leitura para vocês. Um evento cultural ocorrendo no teatro, a gente falei muito museu, né? É o Teatro Municipal de São Paulo, em 22, marco inicial do modernismo, movimento que tentava renovar a nossa cultura brasileira, querendo conciliar a arte a palavra é essa, né? Conciliar a arte de vanguarda brasileira, europeia, com a realidade brasileira, porque antes do modernismo, fazer arte era muito copiar o que vem de fora. E por conta disso, os elementos da própria identidade nacional eram desprestigiados como expressão artística. E aí vem essa ideia de valorizar as raízes culturais do Brasil, não é descartar o que vem de fora, eu falei que é só lenda, mas já estou comentando. Mas é justamente de conciliar essa influência de fora com aquilo que nós temos, daí aquelas ideias antropofágicas, né, de ruminar as influências da arte europeia com a arte brasileira, e tornar tudo isso uma expressão nova, inteligente, criativa, de identidade para a arte. E aí você tem, portanto, esse movimento sendo amplamente influenciador na literatura. Você vê isso muito no terceiro ano, né? Começa com o modernismo. Artes plásticas e música, tudo isso são efeitos da SAM, da Semana de Arte Moderna. Tá? E aqui alguns nomes, né? Mário Oswald de Andrade, na literatura, checking. Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, de Cavalcante, Vitor Brecheret, artes plásticas, checking. Guiomar Novaes e Vila Lobo, não conhecemos, é um ilustre desconhecido nosso. Vila Lobos todo mundo conhece, checking. Aqui você tem na arte visual um pouco algumas expressões do nosso modernismo, da Semana de Arte Moderna. Você está vendo aqui o quadro Roda de Samba, do Emiliano de Cavalcante. E você tem aqui outro quadro que é Tropical, da Anita Malfatti. Anita Malfatti é aquela moça, aqui gente, 1916, ó, é aquela moça que também pintou o quadro O Homem Amarelo, né, que acabou gerando aquele debate um pouco insosso. Não foi um debate, né, foi mais um xingamento do Monteiro Lobato, que criticou a Anita Malfatti, dizendo que a arte dela parecia coisa de doido. Inclusive o nome do artigo que ele escreveu, criticando a exposição da Anita Malfatti em 17, era o 17, 1915, não estou lembrado agora. Mas era um artigo chamado Paranoia ou Mistificação, que era toda uma crítica bem virulenta ao estilo moderno da Anita Malfatti.
Aqui você tem um outro, eu acho bacana olhar esse quadro, porque ele conjuga, né, algumas tendências desse momento. O urbanismo, a arte moderna, da Anitta Malfá, da Tarsila do Amaral, desculpa. E aí você tem o quadro Operários, que tem também essa coisa do operariado brasileiro. Então, essa nova figura do trabalhador urbano, do operário, também inspirando uma arte que busca justamente esse diálogo com as coisas da contemporaneidade, do cotidiano, essas influências de nossa identidade. Por fim, gente, só queria lembrar para vocês, fechando essa exposição que eu achei que ia ser mais curta do que foi, que o que a gente chama de Primeira República ou República Velha, que está a República, tá? A República Velha, ela vai ter o seu colapso. Vamos pensar assim, ó, que nos anos 20 você teve uma série de contestações ao poder republicano. Isso somado à cultura de modernidade que estava se expressando com a Semana de Arte Moderna, o tenentismo como movimento de pressão ao governo. Então você está vendo que existe, né, um contexto aqui de insatisfação, de crítica com a República Velha. E isso tudo aqui chega ao seu ápice por um fator externo que acontece em 29. Em 29 você tem a crise capitalista. Isso aqui é crise, eu estou escrevendo muito rápido e muito mais feio do que eu escrevo geralmente, né? Então, você tem uma crise por conta da Bolsa de Valores de Nova York, que vai quebrar. A quebra da Bolsa, você deve ter ouvido já desse fenômeno da quebra da Bolsa em outubro de 29, que trouxe, né, para nós também um efeito muito enorme, que foi uma crise muito grande do café. Porque o café era um produto para a exportação. Só que nesse momento da crise, nosso principal comprador é justamente os Estados Unidos. Então, nós tivemos esse produto sem saída, sem comprador. E aí nós tivemos uma crise enorme do setor cafeicultor, e essa crise gerou uma crise política, porque você teve um rompimento do pacto do café com leite, né? Um rompimento entre São Paulo e Minas Gerais. Os dois estados não se entenderam na questão da sucessão política, e por conta disso, desse rompimento, nós vamos ter a disputadíssima eleição de 1930, que nessa eleição São Paulo e Minas Gerais saem com candidatos diferentes. São Paulo indica sozinho a figura do político Júlio Prestes, e Minas Gerais vai se coligar com os estados da Paraíba e do Rio Grande do Sul, e dessa coligação sai a candidatura do Getúlio Vargas, tá? Do Getúlio Vargas. Então, o que acontece? Você vai ter uma disputa eleitoral no ano de 1930 que vai ter um tom diferenciado, né? Muito debate, muita polarização, muita contestação. Pela primeira vez, São Paulo e Minas estavam meio que rompidos e disputando entre si a presidência, e essa eleição vai concluir com a vitória do Júlio Prestes. Essa vitória vai ser alvo de contestações e críticas, e no meio desse processo ainda vai ter a morte do vice do Getúlio Vargas, que é o JP. Quem é o JP? O João Pessoa. Então a morte do João Pessoa também vai ser usada como uma espécie de capital político para incentivar a população contra o governo da República Velha. Então, com tudo isso, o que é que nós temos em outubro de 1930? Nós temos o golpe que permite a ascensão de Vargas no poder. E aí nós temos, então, estabelecido nesse momento o que é chamado de Era Vargas, que vai ocorrer até 1945. Mas isso aqui é um papo para um outro momento, para uma outra conversa. Então, é isso, queridos. Espero que isso tenha ajudado você a lembrar algumas coisas sobre esse período,
no seu estudo que você está fazendo, na sua revisão, né? Espero que tenha sido alguma coisa oportuna e que você possa ter aproveitado isso de alguma forma. A gente se encontra aí num outro momento. Eu agradeço a sua atenção. Espero que você possa comentar e compartilhar essa aula com alguém que goste do assunto, ou que precise, né, que esteja procurando uma aula de revisão. E deixe aí também o seu comentário, uma sugestão de outro assunto que você gostaria que fosse exposto, trabalhado, que a gente vai tentando ver como é que podemos atender a essas demandas, tá bom? Um grande abraço, até a próxima, valeu, fiquem bem, seus fofões!